Aleluia. Muito bem. O tema do nosso culto de missões é: está na hora de voltar. E eu trouxe o tema da nossa palavra que bate um pouco com o teatro que os irmãos apresentaram aí, que é: volte a crer. Amém? Volte a crer. O espírito da dúvida, o espírito da incredulidade, ele é real e é constante na nossa vida, tentando a todo momento semear no nosso coração um pensamento de dúvida, um pensamento de incredulidade. Você sabe que a nossa vida, ela é guiada pela fé, e o espírito da incredulidade tenta a todo momento colocar uma pitadinha de dúvida. Foi isso que o diabo fez lá no jardim do Éden. Quando ele indagou Eva, falou para Eva assim: mas Deus não disse que vocês podem comer de todos os frutos? Eva disse sim, disse que é de todos, mas tem um que não pode, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente disse assim, o diabo usando a serpente disse assim: por que não pode? E aí Eva respondeu: porque Deus disse que se nós comermos, nós morreremos. E aí a serpente disse assim: será que vai morrer? Será que é verdade mesmo? Ou será que Deus não quer que vocês comam, porque esse fruto é do conhecimento do bem e do mal, e vocês vão ser que nem Deus, conhecendo todas as coisas? Então botou dúvida no coração de Eva. E essa dúvida foi alimentada, ela foi corroendo o coração de Eva, e levou Eva e Adão a fazer o que era errado, e perder o benefício de viver no jardim do Éden. Então essa dúvida ainda permanece sendo semeada no coração de muitas pessoas. Por isso que o nosso tema é: volte a crer. Volte a crer novamente no que Deus tem para a tua vida. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que é João capítulo 20, no versículo 24 em diante. João capítulo 20, versículo 24 em diante, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, irmãos. Eu quero ser bem breve nesta noite. Então eu separei três pontos aqui que eu quero abordar com os irmãos esta noite. O primeiro ponto é o seguinte: tem alguns episódios que demonstram que Tomé, ele tinha dificuldade para crer. Em todas as narrativas do Evangelho, aonde Tomé aparece, e são poucas as vezes que Tomé aparece, nas vezes que Tomé aparece em alguma narrativa do Evangelho, há uma certa sensação de ele ser realmente uma pessoa que tinha dificuldade para crer. Em um dos episódios, é quando Jesus é avisado que Lázaro tinha morrido, e aonde Lázaro morava, na aldeia lá onde Lázaro morava, Jesus já estava sofrendo ameaças de morte. Então quando Jesus disse assim: nós vamos lá para ressuscitar Lázaro, Tomé disse assim: nós vamos para lá para morrer. Nós vamos para lá para morrer. Então, de uma certa forma, é um comentário um pouco incrédulo, é um comentário um pouco assim, cheio de crítica,
meio que questionando a decisão de Jesus de voltar para lá, e isso é uma característica da pessoa incrédula, da pessoa que tem dificuldade de crer. Ela é muito questionadora, ela consegue enxergar sempre uma dificuldade, sempre um problema, sempre um risco. A pessoa que tem dificuldade para crer, ela só consegue enxergar a dificuldade, o obstáculo, o risco que pode se correr. É bem diferente da pessoa que tem facilidade para crer. Quem tem facilidade para crer sempre faz as coisas motivados pela fé. Não, pastor, eu vou fazer porque vai dar certo. Deus vai abençoar. Não, pastor, pode contar comigo que Deus vai abençoar. Eu me lembro de um episódio que aconteceu na minha vida. Quando eu fui convidado para ser diácono na igreja. Eu fui convidado, eu e o meu cunhado fomos convidados no mesmo instante. Ele já tinha sido diácono em oportunidades antes, né, e tinha deixado. Mas eu não. Foi a minha primeira atividade na igreja. E o pastor nos chamou, nós dois, e disse assim: eu quero convidar vocês dois para ser diácono. Como é que funciona? Ele explicou direitinho como é que funcionava. Vocês vão ter que tirar a escala na terça, na sexta, no domingo. E nós dois trabalhávamos no mercado. E o mercado fechava às 8 horas da noite. Então, tirar a escala na terça e tirar a escala na sexta seria um problema, não seria? Porque se o mercado fechava às 8 e a igreja, o culto na igreja era às 8 horas da noite, parece que os horários aí não fechavam, né? A resposta do meu cunhado foi categórica, foi na hora. Mas eu tenho que ver, porque eu trabalho no mercado, o mercado fecha mais tarde, mas eu fui determinado. Eu falei, eu aceito. E 8 horas da noite eu estarei aqui para ser diácono, para trabalhar de diácono na escala. Eu fiz aquilo pela fé, irmãos, pela fé, porque o meu coração ardia o desejo de fazer a obra de Deus. Então foi pela fé, foi determinado. O que começou a acontecer a partir daquele dia? A partir daquele dia, na terça e na sexta, 7:30 da noite, o mercado esvaziava. E a gente começava a organizar, fechar, 10 para as 8. Nós estávamos fechando o mercado. E eu pegava minha bicicletinha velha e saía, mas saía no pau para casa. Chegava em casa, o pastor tinha deixado a roupa do diácono pronta em cima da cama. Na época nós usávamos camisa branca, calça preta e gravata vermelha. Eu tenho até hoje a gravata. Eu chegava, nem banho tomava, sujo de pó. Minha camisa era sempre encardida no colarinho, porque não dava tempo de tomar banho. E eu botava aquela roupa rapidinho e saía 1000 para a igreja. O pastor já tinha ido com as crianças. E eu chegava, às vezes chegava 8:05, às vezes 8:10, mas eu estava lá. Eu chegava no culto e trabalhava como diácono. E o meu cunhado nunca conseguiu cumprir a escala da terça e da sexta-feira, porque nunca conseguiu chegar no horário. Sempre dava uma coisa errada. Uma bicicleta que quebrava, a roupa que não estava pronta, ele chegava em casa, tinha que tomar banho, todo cheiroso para a igreja. Eu nunca tive essa preocupação. Por quê, irmãos? Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Ou eu tenho fé de verdade, que Deus está comigo e vai mover a mão e vai abençoar, ou eu não tenho fé. Ou eu digo assim, não dá, porque eu não acredito que Deus é capaz de mover as mãos e me abençoar para mim trabalhar na obra de Deus. Eu fui determinado, irmãos, porque eu acreditava, eu cria que Deus poderia fazer. E assim em todas as áreas da nossa vida. Quem tem fé, irmão, não bota obstáculo, não bota empecilho. Quem tem fé não coloca o risco na frente. Ele diz, não, vai dar. Vai dar. E se é de Deus, Deus está fazendo. Se é de Deus, Deus está no negócio. Se é de Deus, Deus vai abrir a porta. Se é de Deus, Deus vai confirmar. Porque se é de Deus, irmãos, a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar em Deus. Ou eu confio em Deus ou não confio em Deus. Segundo tom. Agora, isso acompanhava Tomé. Você pode perceber que tem gente que a incredulidade acompanha ele. Você pode falar o que for com essa pessoa. Sempre vai ter um mas. Sempre vai ter um porém. Sempre vai ter um será. Sempre vai ter, mas eu tenho medo. Agora, quem tem fé, irmão, não tem medo, não tem porém, não tem será. Quem tem fé é determinado, diz, não, em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus Deus vai fazer. Em nome de Jesus eu não tenho receio. Então Tomé tinha vários episódios na sua vida que demonstravam que ele tinha nele a incredulidade. Segundo, mas eu quero ainda salientar uma coisa. Mesmo assim Jesus o chamou.
Por quê, irmãos? Porque Deus dá oportunidade para todo mundo. Deus trata todo mundo do mesmo jeito. O que você vai fazer com a oportunidade, aí é a responsabilidade de cada um. Mas Deus dá oportunidade e dá possibilidade para todo mundo do mesmo jeito. Deus, ele não tem privilégio para ninguém. Deus trata todo mundo igual. Mas eu vejo pessoas dizendo assim: ai, pastor, mas eu não consigo resolver o problema do meu casamento, o problema da minha família. Irmãos, é uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de se posicionar espiritualmente e dizer: eu creio que Deus vai fazer a obra. Você sabe onde está o grande problema? É na primeira dificuldade. A primeira coisa que as pessoas, a primeira coisa que vem na boca delas é desistir de alguma coisa da igreja. Ou é deixar o núcleo, ou é deixar a célula, ou é deixar o cargo da igreja, ou é quebrar a campanha na igreja, ou é não vir na Santa Ceia, ou é não vir num voto de oração. A primeira coisa que as pessoas fazem é romper com alguma coisa relacionada com a igreja. É a primeira. Não desiste de viver, não desiste de trabalhar, não desiste de sair da sua casa, não desiste de nada. Mas a primeira dificuldade que ela enfrenta, ela desiste da igreja. Alguma coisa da igreja. Apertou a botina, a primeira coisa que ela deixa de dar é o dízimo. É a primeira. É o dízimo, é a primícia, é a oferta. É a primeira coisa. Apertou a botina, é a primeira. Deu uma dificuldade. É só surgir um compromisso, um passeio. Deixa de vir no mergulho espiritual, como o teatro mostrou aqui. A primeira coisa que deixa para trás é o reino de Deus. E depois diz assim: por que comigo não acontece? Aonde que eu estou errando? Quem tem fé, irmãos, quem tem fé de verdade, muda a sua história, muda a sua vida com o seu comportamento, com o seu posicionamento diante de Deus. Então, se tem uma coisa que eu não devo desistir, é das coisas de Deus. Se chegou na minha vida, irmão, se chegou na minha mão, foi Deus que colocou. E Ele quer que eu corresponda com a expectativa e corresponda com fé. Por isso, quando o pastor me chamou e disse assim: eu queria que vocês fossem diácono, eu disse assim: vai dar. Ainda me lembro como se fosse hoje. Meu cunhado falou: mas tem que ver bem. Eu falei: não tem que ver bem, eu aceito e vai dar. E deu, irmãos, em nome de Jesus. Eu nunca falhei nenhum culto na igreja. E eu já falei isso aqui várias vezes. Eu nunca cumpri a escala do diaconato. Nunca. Desde o dia que eu entrei como diácono, todos os dias eu estava lá na igreja. Todos os dias. Eu não cumpri a escala, porque hoje é meu dia de escala. Tem diácono aqui que você não está na escala e nem aparece na igreja. Não precisa vir na igreja. Eu só vou na igreja se estiver na escala. Como se vir na igreja fosse obrigação. Não é obrigação, meu irmão. Vir na igreja não é obrigação de ninguém. Você não precisa vir na igreja, porque não é obrigação. Vir na igreja é um estilo de vida de crente. Crente tem estilo de vida. O estilo de vida do crente não é mundo. O estilo de vida de crente é a igreja. É a obra de Deus, é o reino de Deus, é fazer a obra de Deus. Nunca use o termo crente se você não tem estilo de vida de crente. Use então o termo de simpatizante, que você gosta. Crente tem estilo de vida. O estilo de vida dele é a igreja, irmãos, é viver na igreja, é trabalhar na igreja, é fazer a obra de Deus. Esse é o estilo de vida. Não é no primeiro episódio, no primeiro acontecimento, na primeira dificuldade, a primeira coisa que eu abro mão é da igreja. A primeira coisa que eu abro mão é da igreja. Jesus disse assim: quem não negar a si mesmo e pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Não é digno. Se você não é capaz de fazer renúncias na sua vida pelo Evangelho, a Bíblia está dizendo que eu não sou digno do Senhor. Segundo ponto que eu quero abordar. Houve um episódio mais agudo que complicou ainda mais a situação de Tomé. Qual episódio foi?
foi que ele andava com Jesus, ele via Jesus fazer milagre, estava tudo bem. Estava tudo ótimo. Estava tudo bem andando com Jesus, ouvindo a pregação, vendo o morto ressuscitando, vendo o cego enxergando, estava tudo bem. Mas de repente Jesus foi preso, crucificado, morreu e foi sepultado. Acabou a fé de Tomé. Acabou. Aí os discípulos se reúnem e Jesus aparece para eles. Cadê o Tomé? Está junto com a igreja? Não está. Não está. Aonde anda Tomé? Sei lá. E quando ele aparece de novo, os discípulos dizem assim: Jesus esteve aqui. E ele diz assim: eu duvido. Eu não acredito. O fato de Jesus ter morrido e ter sido sepultado fez com que Tomé deixasse de acreditar. Irmãos, qualquer episódio que acontecer na tua vida vai fazer com que você pare de acreditar que Deus tem um propósito na tua vida. Se a quadrangular deixar de existir, eu devo deixar de acreditar que Deus tem um propósito na minha vida. Se eu perder a minha credencial de pastor, eu devo acreditar que Deus não tem um propósito na minha vida. Não, eu não posso deixar que nenhum episódio que aconteça na minha vida tire de mim a convicção e a certeza que um dia Deus me chamou. Nada pode mexer com a minha fé. Nada pode mexer. Eu não posso perder a fé. Por isso o título é: volte a crer, irmão, volte a crer. Volte a confiar em Deus. Volte a confiar no propósito que Deus tem na tua vida. Tomé deixou de crer, deixou de acreditar, porque aconteceu um episódio na sua vida. Bom, andava com Jesus, era fácil de crer. Jesus morreu, foi sepultado, disseram: Jesus ressuscitou. Ele falou: eu não acredito. Terceiro e último tópico. 8 dias depois, Jesus apareceu e Tomé estava junto. Ele chegou e disse: a paz seja convosco. E olhou para Tomé e falou: vem cá, toque aqui. E depois bota a mão aqui do lado, porque ele disse assim: eu só acredito se eu tocar nas mãos e tocar no lado. Jesus disse: vem aqui, toca na mão e toca no lado. Tomé chegou e tocou com o dedo na mão e depois no lado. E disse assim: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus olhou para ele e disse assim: porque tu viste, tu creu? Bem-aventurados aqueles que não veem nada, mas creem. Glória a Deus. A minha fé, irmãos, ela não pode ser alimentada pelo que os meus olhos físicos veem ou pelo que a minha mão toca. A minha fé tem que ser uma convicção. Por isso 2 Coríntios 5:7 diz assim, ó: andamos por fé e não por vista. A gente não anda por aquilo que a gente vê. Se você ficar concentrado no que você vê, irmão, você vai se desmotivar facilmente. Se você olhar para o ser humano, você vai se desmotivar. Mas se você tiver a tua fé alicerçada em Jesus, você vai dizer: eu sei do meu chamado, do meu propósito. Então eu não vou duvidar do propósito que Deus tem para a minha vida. Amém? Volte a crer novamente que um dia foi Deus que te chamou. Jesus não jogou fora Tomé. Jesus deu oportunidade para Tomé reativar novamente a sua fé. E depois ele foi cumprir o propósito dele, foi pregar. Há uma especulação que ele foi morto, a lança lá pelos beduínos. Enfim, é uma questão histórica. Mas a verdade é que Jesus não desistiu dele, porque tinha um chamado na vida dele. Eu quero dar uma notícia para você. Mesmo que você não seja aquela pessoa cheia de fé, Deus mesmo assim não desistiu de você. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Feche teus olhos. Glória a Deus, aleluia.